Oi, Mário. É que eu tô no hospital com minha sogra. Deixa eu vir aqui por rapidinho, Então tá viu? certo. Então Mas tudo eu bem. consigo. Eu acho que é um melhor ambiente para se fazer uma prece, que aqui precisa, né? Como em qualquer outro lugar. Então faça. Tá ótimo, melhor ainda. Pensei que Eu você vim pro estava banheiro. ocupado. A enfermeira tá lá com ela, eu vim aqui no banheiro. Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Agradecer por mais uma noite de estudo. Pedir a espiritualidade que nos ampare e nos fortaleça. Que nos dê força e confiança para prosseguir nossas provas, que a gente aprenda verdadeiramente com o estudo de hoje, que a gente coloque em prática o que nós estamos aprendendo e que a gente consiga ter fé, coragem para tomar as decisões em nossa vida e, acima de tudo, que a gente nunca desacredite que somos filhos de um Deus perfeito e que tudo está em nossas mãos. A gente pode modificar nossa história com as nossas ações. Que a espiritualidade ampara todos que estejam aqui internados, deve um despertar de consciência, de responsabilidade, cada um pelos seus atos, que assim seja. E assim seja. Assim seja. Que assim seja. Breve resumo, né, do capítulo 11. Belarmino, o doutrinador. Então, fui ao dicionário fazer um breve resumo a todos que estão aí. Doutrinador, né, que é o indivíduo que transmite a outro ou a outrem alguma crença ou atitude particular. Doutrinação, dicionário, processo ou estratégia de incutir ideias, atitudes. Mas para o Espiritismo, como já vimos nos capítulos anteriores, nas duas palestras de Aniceto, é o indivíduo preparado no mundo espiritual para disseminar ideias espiritualistas e valores morais para o outro ou para outro. Então, ele não é um carteiro, não é apenas o doutrinador que faz uma palestra, que doutrina o espírito, que faz um atendimento fraterno. Ele não é um carteiro, ele é a carta viva. Ele deve ser a carta viva do Evangelho. Então, André Luiz abre com isso, no capítulo Espírito Aniceto, pegando um trecho do apóstolo Paulo. Né? Já citei no dia do estudo o capítulo e tudo inerente às cartas de Paulo. Ele orienta: Jesus espera que a gente seja carta viva do Evangelho. Ou seja, não apenas falar, mas praticar. É essa a ideia de doutrinador. Boa Não é apenas. noite. Boa noite, você. Aquele que está dando mediúnico, um palestrante, um doutrinador, né? É alguém que transmite ideias. Alguém. Então, o resumo desse aqui que a gente está finalizando: Belarmino é alguém que se candidata, já que André Luiz não quer, ele já tinha ouvido médios ostensivos, como a gente chama, né, no movimento espírita, e ele quer ouvir aqueles que esclarecem, porque ele vai mudar esse termo, essa definição, na 14ª obra. Quem estuda as 13 obras de André Luiz, a 14ª é o livro Desobsessão. Ali já não usa mais a palavra doutrinador, ele usa médium de esclarecimento, porque aqui ele vai estagiar em um centro espírita, que não tem reunião das obsessivas, ele não tem capacidade para isso. Ele vai ser estagiário em um centro, onde só uma médium recetista, um palestrante e uma vizinha, ela faz receituário. Ele não tem capacidade para adentrar ainda um trabalho com reunião desobsessiva. E no último, quando ele ganha experiência, ele muda o termo, mas grudou isso aqui no movimento espírita que não sai mais. A gente usa a palavra doutrinação. Você olha no dicionário, a gente vê que ninguém está ali para incutir e está lá de modo que não aceite uma opinião diferente. Isso. Oi? Levar o quê? Peraí, que eu Qual tiro aqui. carro? Você quer comigo? Então, estou parando aqui porque tem as pessoas chegando e tem que permitir. Vamos. Então, as duas colônias espirituais pediram doutrinadores. Boa noite, Débora. Boa noite, gente. Boa noite. Pediram doutrinadores. Eles se candidatam. Nascem em família espírita.
se prepara no mundo espiritual, se prepara para ser presidente de uma casa espírita e de um grupo mediúnico, com 8 médios, já estudamos sobre isso. E aí ele se afasta da proposta que é o Espiritismo no Brasil, que tem como base a caridade moral e espiritual, ou material e moral, para ficar bem com o Evangelho. E ele se envereda apenas para uma face do Espiritismo, que é a face científica, o que era muito comum na Europa pós-Kardec, já analisamos isso, e o Brasil, quando chegou o Espiritismo no Brasil, o Brasil copiava tudo da Europa, né? Quem é que vai julgar ele? Ele copia, ele adentra o mesmo estilo, ele quer fazer pesquisa científica, se esquece da face evangélica. O Espiritismo são 3 faces: ciência, filosofia e religião. Quem trabalha apenas uma delas é uma seita espírita, já não é Espiritismo. O Espiritismo trabalha nas 3 vertentes: ciência, filosofia e religião. Então ele conduz ao grupo a pesquisa científica. Nós paramos aqui, a qual eu vou começar. Carmen anotou aí, pode me ajudar. Debalde, Elisa me chamava, não é isso, Carmen? Estou ouvindo, fale. Eu marquei aqui, não estávamos num grupo de intercâmbio. É um parágrafo acima. Vamos lá, então. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não eram os médiuns simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Olha, já os interesses dele, né? Você viu que ele atraiu pessoas que só tinham interesse de pesquisa científica. O espírito, ele usa uma palavra aqui, defunto. Quem lê as obras de Ernesto Bolzano, o grande pesquisador italiano pós-Kardec, ele nunca utiliza a palavra espírito, ele só usa a palavra defunto. Não é à toa que aqui André Luiz é um estudioso de André Bolzano, fica claro isso, né? Para quem estuda Bolzano e outro. Então ele está fazendo uma análise, pegando uma palavra, é assim que Bolzano via, é um defunto. Ele tem que trazer, ele tem que dar informação. Qual o seu túmulo? Qual o número do seu RG? Para comprovar a imortalidade da alma. Essa é a característica dos trabalhos científicos, grande parte, né, não todos, dos grupos na Europa que no início do Espiritismo no Brasil copiaram, e ele copiou. Então, por que não seria o melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Cheguei a ligar aqui o microfone, Ferreira. Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Então, ele está fazendo aqui um monte de perguntas, né, de análise, de reflexões, provocando no leitor, já que ele fazia isso para si mesmo. Né? Ele queria, quando marcasse aquilo que ele falando, marcou aqui, eu, Carmen e Washington, pode ir terça-feira, que a gente vai trazer, como estava no Resto Bolzano. A moça pediu, a mulher, o filho se matou, num dos seus livros, e aí não pode ir amanhã, tinha menos de uma semana que tinha se matado o garoto, filho dela único, pode ir que seu filho vai se comunicar. Quem garante? Os espíritos são seres humanos, ou os defuntos, como está aqui, ou os mortos, são seres humanos. Eles querem vir? Eles podem vir? São essas perguntas. Como é que eu posso... Se Mariane está num hospital, então tem um vírus, você coloca o vírus naquelas lâminas, né, naquele microscópio, ele está ali postado, né, desde que você fez a coleta dele, do material para ser pesquisado, do muco, do que for pesquisado, das fezes, você vai pesquisar no laboratório. Mas ali os espíritos são livres, são seres humanos. Se ele não quiser vir, se ele não puder vir, se Deus não permitir. Então ele está achando que os médiuns são simples aparelhos dos defuntos comunicantes que tinham que vir atender os interesses dele que é do grupo, né? Os interesses dele. Então,
Boa noite. Boa noite. Ele faz essa pergunta: por que o invisível está se negando aos propósitos em que ele deseja demonstrar positivamente, né? Ou seja, racionalmente, o valor da nova doutrina? Então, aquelas pessoas, bom, eu vou acreditar quando você me provar. Terça-feira eu posso ir, porque eu quero falar com meu pai, mas eu quero que meu pai diga ao túmulo que eu enterrei ele, tudo certinho, o cemitério, tudo. Quer dizer, aí eu vou, aí a pessoa marca, e aí os espíritos não vão. Aí ele caiu na negação, caiu na dúvida primeiro, a gente já leu isso semana passada, depois ele foi para a descrença, a descrença destruidora. Em debalde, né, em vão, Elisa me chamava para a esfera religiosa, a mulher dele, e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. Ele se fascinou, né? Primeiro que ele tem apego à posição, né? Não tenho como explicar tudo aqui. A Lúcia já chegou a primeira vez, mas não tem o livro, mas os outros que acompanham sabem. O primeiro motivo de queda dele, ele se apegou à posição de mando. Eu sou o presidente da casa. Então, aquilo que a gente comentou. E tem muitas casas espíritas que não são casas espíritas. São casas da pessoa, né? que fundou ali. Então, eu assisto sempre, né, com o Jacobson Trovão. Agora não é mais, mas foi 40 anos dirigente da área mediúnica da Federação Espírita Brasileira. Então ele viaja o Brasil inteiro, ele fala, tem casas que só tem o nome de espírita, mas são casas que tem dono. E só se faz o que o presidente diz. Né? Ele nunca tem eleição, nunca tem nada. Né? Ele teve apego à posição, primeira queda dele. Depois ele se enveredou para a parte de provar positivamente aos amigos de mentalidade inferior que ele atraiu para pesquisa científica. A mulher dele, preparada no mundo espiritual, chamando ele para a caridade. Né? A esfera religiosa, a esfera da renovação moral, a esfera da caridade. Né? O espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ou seja, Kardec diria, depois da ciência, a filosofia levam a resultados numa consequência ético-morais, a renovação da pessoa, a renovação moral. Peraí, eu vou passar para você. Então, edificante. Mas ele não escutou. Vou ler mais um trecho e passo para você. Peraí. O Evangelho, todavia, é livro divino. E enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Por isso mesmo taxava-o de velharia. Ele passou a taxar o Evangelho de velharia. Há 2000 anos que é religião. É diferente isso de muita gente da Europa, na qual o contexto do livro, 1944, você não pega. Então, o Osno lê os livros de Bozano, outros devem ler aqui. Eu estou citando o Osno porque eu sei. Então, os livros de vou ler um agora sobre fenômenos psíquicos no leito de morte, que me chegou. Você não vê uma prece. Ninguém chama para Jesus nas reuniões. É chegar e fazer. Não tem nada de caridade, nada disso. Então, para eles, né, para essas pessoas, o Evangelho de Jesus, onde todo ele é voltado para a caridade, é uma velharia. Diga, Carmen. Boa noite, gente. É o seguinte, estou pensando também aqui em relação a Belarmino. Belarmino, você acabou de fazer uma análise aí, que, aliás, desde da última aula da gente, que ele queria levar muito mais o espiritismo como ciência do que como religião e filosofia. Mas aí eu estou pensando aqui, até mesmo se ele levasse como ciência, ele ainda assim se equivocou, porque todo mundo que faz ciência passa pelo processo de investigação e tem as variáveis. E ele esqueceu, não sei nem como ele esqueceu, que o espírito, ou o defunto, como era usado, né, que você falou aí por Bozano, ele é livre, tem vontade, não é uma máquina
que você determina e diz, vai passar por aqui, a máquina eu controlo para ter esses passos. Ele esqueceu completamente que esse espírito é livre, pode querer vir, pode não querer vir. E ele estabelece, pode vir, vou combinar com fulano, fulano e fulano, vocês vão vir, que o espírito tal, o defunto, vai aparecer. E ele esqueceu que é livre. E se não aparecer, aí ele vai cair no descrédito dele mesmo, porque até como ciência ele não está cumprindo o passo a passo da ciência que investiga, levando em consideração as variáveis, e aí a fé dele escorregou em algo que ele devia prever. Eu não entendi muito bem como ele pôde se equivocar nesse quesito aí. Então, livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. Todos os recursos, ele nasceu em família espírita, foi se preparado no mundo espiritual, a família levou ele, tudo certinho. Mas o livre-arbítrio tem dentro dele as predisposições, questão 845 do Livro dos Espíritos, que eu anotei aqui, porque o outro, capítulo 12, é a mesma coisa, é o livre-arbítrio. As predisposições que trazemos podem nos arrastar à prática de atos repreensíveis e atrair espíritos que simpatizam com nossas disposições. Ponto. Mas não há, porém, arrastamento irresistível. Querer é poder. Questão 845, que é muito maior, eu só anotei um trecho aqui, no Livro dos Espíritos. Agora a gente tem as desculpas. O livre-arbítrio dele foi preservado. Então ele se interessou. Ele sabe. É como eu diria, como você teve aqui semana passada, o Haroldo Dutra Dias, que está estudando a mesma obra, ele está ainda no capítulo de Otávio. E nós estamos adiantados em relação a ele. A reencarnação não é um fio, ele estava até ouvindo ontem, não é um fio, é um projeto. A reencarnação, que ele usa uma palavra de AT, é um projeto. Então, meu filho projeta ser bioquímico, biomedicina. 4 anos com mais 2. Terminou o primeiro semestre agora. Eu não posso dizer nem ele que ele vai alcançar o projeto. Porque querer é poder. E se no meio do caminho ele se desviar? Né? Ou acontecer coisas que a gente não pode prever, mensurar. Mas há um projeto na cabeça dele, daqui a 6 anos, ser biomédico. Mas até o primeiro semestre até chegar, a reencarnação é a mesma coisa. É a mesma coisa, é um projeto. E que fica preservado o nosso livre-arbítrio. A gente já viu isso. O rapaz não era planejado para casar com ninguém. E casou. E largou os 6 filhos. Então, todo casamento é isso? Não. A gente vai ver isso no livro Sexo e Destino. Há pessoas que morrem e não era para morrer. Marita, naquela época. Está lá no livro de André Luiz, o 12º. Vou ler mais um trecho. Não estou vendo ninguém aqui levantar a mãozinha, Avilúcia, quando você quiser perguntar. Tem um negócio aqui embaixo, uma mãozinha desenhada no Meet. Aí é só clicar, se der para você enxergar. Se alguém abrir a boca e falar, eu paro de falar. E de desastre a desastre, antes que me firmasse na missão de ensinar, aí eu achei interessante. Por isso que eu peguei lá no dicionário, já citei. Há uma diferença entre ensinar e ser doutrinador. Ensinar é o quê? É transmitir ao indivíduo experiências, é instruir, é repassar ensinamentos. Não é incutir, não é ideias, embora o doutrinador passe a ideia naturalmente, mas que, como está lá no dicionário, de modo que o outro que escuta não aceite uma opinião diferente. Por isso que essa palavra deveria cair no desuso. Nossa, aliás, é uma proposta de Filomeno de Miranda e todos os espíritos, mas a palavra grudou, equivocada para nós. A gente aqui, se o outro não concorda com as ideias espíritas que nós apresentamos, seja a pessoa que busca o atendimento fraterno, seja que busque ao hoje numa conversa amiga, seja que busque um espírito no mediúnico ou uma palestra, a gente não vai impor as ideias de ninguém, a gente transmite aquilo ali, troca essas experiências. Então ele usa a palavra aqui de ensino, né? Ele já usa uma palavra mais certa. A missão de ensinar.
os amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores da Terra arrastaram-me ao negativismo completo. Ele saiu da dúvida, foi para a descrença e caiu na negação total. Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, transferi-me para o movimento, olha onde ele foi, o movimento da política, não da política que eleva, política, pessoas honestas, dignas, que existem, né? Mas da politicalha inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos espíritos encarnados. Por aí estacionei muito tempo, desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos. E assim foi, até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e, reticência, um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A revivescência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados, da política, né? E, cadê? Desencarnados. E o resto o meu amigo poderá avaliar. Tormentos, remorsos, expiações. Concluindo, asseverou. Mas como não ser assim? Como aprender sem a escola? Sem retomar o bem e corrigir o mal. Sim, esse é o cara positivo, né? Então ele sabe que aqui é uma escola, ele vai voltar para retomar o bem, a busca do bem. Sim, Belarmino disse, abraçando, você tem razão. Tenho certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. André Luiz diz aí, né? Então isso aqui não termina com... Esse aqui tende a se levantar. Ele tem a estima dele. Eu caí, eu errei, mas vou me preparar, porque eu preciso da escola. Como aprender sem escola? Sem retomar o bem e corrigir o mal. Então veja, aí abrimos já para quem quiser comentar, terminou o capítulo, que ele se endereçou para a política, que poderia, como Carmen falou, fosse uma pesquisa séria na área dos espíritos, com a quiescência da entidade espiritual, né? Como era feito com Kardec, perguntava a São Luís, pode trazer espírito tal? Pode fazer tal? Né? Nem eu cheguei a fazer. E a política séria, tem política séria e político sério, né? Não é só gente dessa politicalha inferior. Mas foi essa que ele foi, que eram as tendências dele. Né? Por isso que eu li aqui a questão 845 do Livre-Arbítrio, no Livro dos Espíritos. E ele está lá, sim. As predisposições que trazemos podem nos arrastar à prática de atos repreensíveis, o que trazemos dentro de nós, de outras vidas, e atrair espíritos que simpatizam com essa disposição, encarnados, como ele citou, e desencarnados ele atraiu. Mas não há, porém, arrastamento irresistível. Querer é poder. E lá ele fala. Então, eu não vou entrar nessa. Não vou entrar. Não é essa a minha tarefa. Minha tarefa não é política, né? Claro que tem uns que tem. Ele não era. Mas ele quis. E quis ganhar dinheiro e ganhou. Ele pegou a reencarnação dele e saiu do roteiro, ficou por conta própria do livre-arbítrio dele. Diga. O interessante é que ele é otimista. Depois de tudo isso, ele é otimista. Ele não ficou lá remoendo com aquela angústia, Ele é otimista, porque ele está preparado para recomeçar. E muitas vezes as pessoas entram aí em depressão, como a gente está vendo aqui entre nós. Depressão, remoendo, sentimento de culpa infinito. Não, errei, mas vou consertar. Gostei aí de ouvir isso dele. Joel foi assim, né? Joel, depressivo, tendo alucinações. Ele não. Ele disse, como não ser assim? Errei, mas vou voltar de novo para a escola, que é a Terra, né? A encarnação. Ele está falando. Vou retomar o bem e vou corrigir o mal. Então, André Luiz aplaudiu ele, né? Abraçou ele, estimulou ele. Alguém quer falar? O capítulo encerrou aí.
Alguém quer acrescentar alguma coisa? Diga, Rosa. É interessante como a experiência dele, ela nos alerta para o risco da brecha, né? Porque assim, ele não começa com a política, né? Ele começa com a postura rígida relacionada com a forma de perceber as comunicações, de avaliar os médiums, e descamba e justifica isso com a postura científica. Foi a brecha necessária para que ele começasse a ter um intercâmbio mais frequente com pessoas que pensassem da mesma maneira e, migrando para essas companhias, escorregasse em direção à obtenção de lucro e à politicalha, né? A gente vê que, se a gente for parar para pensar, a ciência e a política não têm necessariamente uma conexão, mas foi a brecha necessária para que ele se desviasse do plano original, do projeto original que existia, para que ele cumprisse a tarefa espiritual. Então a gente vê que, além do que Joana de Ângeles chama dos atavismos, né? Além das tendências anteriores, provavelmente de hábitos consolidados em encarnações antes dessa em que ele veio com o trabalho de doutrinador, houve também aí toda uma articulação, um assédio do mundo espiritual inferior que só precisava da oportunidade. E aí ele se perdeu na tarefa. Saiu da programação, né? Então, e pior é isso, né? Seu áudio está fechado. Mário, ninguém ouve, você desligou. O nosso livre-arbítrio, que é preservado, interfere no livre-arbítrio do outro. Veja que naquele caso do capítulo anterior, do primeiro capítulo, onde o rapaz veio para tomar conta de 6 órfãos, 3 eram irmão dele de sangue, 3 não eram, mas eram espíritos ao qual ele se comprometeu porque ajudaram a ele no mundo espiritual. E aos 20 anos, quando os pais dele morrem, ele fala, não, eu vou assumir. O que ele faz? Ele fala, eu não vou me reencarnar, eu não vou casar, como o Divaldo, como o Chico, né? Ivone. Então, que conseguiram manter o celibato. Não que isso impeça, mas ele escolhe das provas. Eu vou tomar conta dos meus 6 benfeitores para uma tarefa que vão ser meu degrau de subida. Ele vai para uma festa, conhece alguém, se casa, ele entrega os filhos, os irmãos no orfanato e vai casar com a mulher. Não estava no planejamento de casamento. Mas está com a pessoa que merece. Será? No livro Sexo e Destino é uma coisa. Marita estuprada aos 20 anos pelo pai adotivo, toma remédio pensando que é para se matar, sedativos, corre em Copacabana, o carro atropela ela, o irmão Félix, o guardião da família, fala, ela não estava para... A programação não era para desencarnar com 20 anos. André Luiz pergunta como eu perguntaria, peraí, mas todo mundo não tem a programação? Não tem a programação? Ele falou, e o livre-arbítrio? Né? E o livre-arbítrio? Agora a questão, o livre-arbítrio foi de quem? Do pai que não veio para estuprar. Está nas questões do livre-arbítrio, do livro dos Espíritos. Não veio, ninguém veio para fazer o mal, está lá a pergunta que a Kardec faz. O pai fez o mal, o livre-arbítrio dele. Estuprou a própria filha, um homem de 45 anos, e criou ela adotiva, e depois ele descobre que é a filha dele. A menina se perturba, tenta se matar, né? Sai, toma aqueles comprimidos, pensa, sai atordoada e atropelada e morta. Não foi um suicídio porque ela foi atropelada antes, atordoada pela caixa de anestésico que ela tomou. Interferiu no livre-arbítrio dela ao ponto de ela desencarnar. Então, a reencarnação hoje, o exemplo de Heroduta Dias, né? Ele está estudando, é uma teia, não é um fio só, onde o Washington vai caminhar, na hora que saiu, encarnou na Terra, nasceu no colinho de mamãe, e vai chegar à meta. Né? Eu falo, meu filho, isso, ó, até chegar aos 6 anos, tem um monte de coisa. Né? Então vai mantendo o foco, porque até você ser biomédico, falta ainda 5 semestres e meio. Seu pai e sua mãe vão lhe ajudar. Agora que tem muitas. Então você tem uma programação, um projeto. Mas você tem no meio, meu filho, qualquer um que tenha um livre-arbítrio para desviar, o que eu espero que não,
medicamento desviar. Alguém mais quer falar do capítulo? Não for, vou passar para o capítulo 12. Que é outra experiência, né? São experiências sempre de 3 páginas. Pode contar aí, pelo menos na minha edição aqui. São capítulos curtos, né? 3 páginas. E bem profundos. A palavra de Monteiro. Agora é outro cidadão lá, que não é médio ostensivo, né? E que André Luiz quer saber a experiência dele quando encarnado. Os ensinamentos aqui são variados. Fora o amigo de Belarmino, quem tomara a palavra, né? Já que ele estava Belarmino, estava com o Monteiro. Mostrando agradável maneira de dizer, continuou, 2 pontos. Há 3 anos sucessivos, venho diariamente ao centro de mensageiros, e as lições são sempre novas, né? Ensinamentos são sempre variados, né? Experiências não tem uma igual a outra. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão, né? Então ele mesmo se corrige, né? Deus enviou, né, o momento certo, o Consolador. Como é que ele vai saber qual é o momento certo? Belarmino, que observara atento os gestos do amigo, interveio explicando. O nosso Monteiro tem grande experiência do assunto. Sim, confirmou ele, experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente a doloroso desastre. Então, esse aqui, né, como os outros, né, atribuindo a sua queda à influência do meio. Por isso que eu botei lá a questão do livre-arbítrio. Né? Os espíritos não dizem que não influenciam. Então, as predispões que nós trazemos somos espíritos milenares, nossas tendências, nossos gostos, nossos desejos. Aquele que hoje, será que ele não tinha experiência nessa área de política, de apego ao dinheiro, ao poder, de empresa? E aí foi a brecha, né, após ele sair do centro, para isso, a politicagem inferior. A influência dos espíritos, está lá na questão 845, porque ele atraiu, ele citou aqui no capítulo anterior outro, atraiu encarnados e desencarnados, né? Mas só que está lá, o arrastamento não é irresistível. Não há, porém, arrastamento irresistível. Querer é poder. Livre-arbítrio. Então vamos lá. Ele atribui essa influência do meio e as exigências do sentido. Você é psicólogo, né? Então são aqueles, os desejos, a busca por prazer, né? Não é isso? Verdade. Ele chama aqui de exigências dos sentidos, né, em relação ao mundo externo, as paixões. Né? Então vamos lá ver o que ele vai dizer. Mas como, André Luiz falando, né? Indaguei interessado em consolidar conhecimentos. É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero. E foi o que aconteceu. A palavra foi essa aqui, vício intelectual. Então, ele vai se fascinar, né, pela própria inteligência de que era portador, diante daquela multiplicidade de fenômenos que iriam ocorrer diante dos olhos dele, as manifestações mediúnicas, enfim, e ele debruçado nos livros. O problema é que ele se deixou se envolver mais pelo raciocínio
do que o sentimento. Deixou de lado o coração. Né? Então, e se viciou nisso, né? No campo intelectual. Né? Vamos ver para a gente compreender. E depois faça uma pausa para quem quiser acrescentar, complementar ou perguntar. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. 2 pontos. Não preciso esclarecer que também parti de nosso lar noutro tempo, em missão de entendimento espiritual. Todos se preparam, no caso aqui, nosso lar, porque André Luiz está retratando uma colônia ou uma cidade, na época com 1 milhão de desencarnados, em cima do Rio de Janeiro. Se fosse aqui, como está no livro da Otília Gonçalves, é Redenção, a cidade espiritual sobre Salvador. Então, cada um. Então, aqui, nosso lar. Ele se preparou lá. Nós, aqui, você pode entender que nos preparamos na cidade espiritual, redenção, para cada um para a sua tarefa. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. E o serviço era imenso. Então, olha qual é o objetivo, né? Claro que aqui ele já está de posse totalmente do seu projeto, que foi feito antes de ele reencarnar, né? Encarnado a gente esquece, mas guarda a intuição e tem os recursos dos guias e dos amigos encarnados, não se aliar. Mas ele está dizendo que essa multiplicidade de fenômenos que o levou ele a estudar, para elaborar raciocínio, né? Tentar compreender como é que materializa um espírito, como é que alguém põe a mão e cura o outro no passe, como é que alguém dá uma comunicação de outra língua que não sabe nem escrever direito, nem dá uma comunicação em outro idioma. Isso tudo levou ele a uma busca, a desenvolver estudo, raciocínio, e foi esquecendo o coração, né? O sentimento. Então, ele, esquecendo a missão dele, era colaborar, em vez de ficar preso a fenômeno, manifestação mediúnica, ele veio para colaborar na iluminação de companheiro encarnado e desencarnado. Nisso que estamos fazendo aqui agora, todos nós estamos fazendo aquilo que ele veio fazer também, uma parte, né? Daquilo, cada um com o limite, né? Das suas capacidades. Né? A gente não está só nos iluminando com esta obra, a iluminação de esclarecimento. A gente se ilumina, somos os primeiros, né? Todos nós, mas com certeza tem outros. Vários aqui. Estava aqui hoje envolvido, desde a hora da vibração. Os espíritos foram até abrir a porta para os espíritos entrarem, se cercarem e se sentarem aqui ao meu redor. Né? Ao redor. Tudo quanto estão sintonizados com vocês. Não tenho dúvida disso. O Evangelho no lar, né? Tem as barreiras, tem as defesas, mas os espíritos, guias de nossa casa, selecionam e trazem os espíritos para participar conosco. No estudo regular, como é esse, hora e dia, tudo marcado, os espíritos estão aqui. Então, não é só a gente que se ilumina, os desencarnados também. O serviço é imenso. Nosso amigo Ferreira, Ferreira aí, pode dar testemunho, está aqui no livro, porquanto partimos quase juntos. Veja que já veio com outro. Recebi todo o auxílio. Olha aí, Carmen. Recebi, você vê isso quase em todos, né? Olha lá. Recebi auxílio, os recursos da providência divina. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa. E intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Primeiro, a família. Minha mãe, que se convertera em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se no espírito. A mãe apoiava, né? As tarefas dele que se iniciaram na área espírita. Sob o meu controle direto estavam alguns médiuns de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação, né? A psicofonia sonambúlica. Né? E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos 4 reuniões semanais
Veja que homem disciplinado. Imagine aí, os amigos, 4 reuniões semanais, né? Ele tinha, as quais ele comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. A volúpia foi no dicionário hoje. Você botou aqui antes, né? O que é volúpia? É grande prazer dos sentidos. Por isso que ele falou aqui antes, né? Que as exigências dos sentidos. Então, diga hoje. Aí você imagina como ele tinha prazer em convencer, né? Em convencer o outro. Imagina. E esqueceu-se de converter a si mesmo, que é de se transformar. Então hoje pegou o gancho certo. Ele tinha a intenção de convencer o outro, mas não de converter o próprio coração, que é transformar a si mesmo. Então ele esqueceu a essência moral, né? Veja que esse aqui, Carmen, eu sei que você está atenta aí, ele está cumprindo o roteiro das reuniões mediúnicas que é que você frequenta no Caminho de Luz, que hoje frequenta mais Barreto no Raio de Luz. Ó, aqui tem obsessores, tem desencarnado de condição inferior, né, que ele conversava. Os outros não queriam, o outro só queria a parte científica. Não, isso aí não. E se chegar um sofredor, é para explicar cadê o túmulo, quem é sua mãe, quem é isso, que ela sabia fazer prece nenhuma. Veja que aqui ele está fazendo, né? O problema é aquilo, ele está buscando apenas, tentando convencer os outros. Para todos eles, os desencarnados, né, os enfermos espirituais, para todos eles tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Vamos dizer, tudo isso aqui é atual. Tudo isso aqui que André está citando existe nas casas espíritas. Ninguém vai ficar nominando, porque ninguém está com intenção má, né? Todos nós somos aprendizes. Diga, hoje. Você vê que por trás, na verdade, tinha uma vaidade enorme, né? Era para ele mostrar que ele sabia, que ele podia, sem se dar conta. Isso. Traduz, tira ele da mediúnica, né? Já que doutrinação não é só da mediúnica, no entendimento da doutrina espírita, disseminação de ideias espiritualistas para encarnados, desencarnados. É o palestrante que não aceita que alguém diga a ele que ele se equivocou naquela interpretação da doutrina. Todo mundo pode, porque só perfeito é Jesus e o dono da verdade total é Deus. Então, se se equivocou, ele não aceitava nada. Nada disso aí. Então ele estudava muito. Para quê? Por essa volúpia que ele tinha prazer de reduzir a pó o outro. Então você pergunta, você conhece isso, Carmen? Você leu em que obra? Né? Então quando você faz isso, impondo, né? Não com o intuito de ensinar, por isso que ele colocou aqui, transmitir os seus conhecimentos e experiências, já que você é professora, você ensina, né? Você não está impondo ali, você está ensinando, transmitindo os conhecimentos ao outro, né? Com educação, com moral. Então é aquilo que o Lacerda, Marcel fazia conosco, a obra tal, estimulava como Carmen e anota. Quando você vai na Mansão do Caminho, o Divaldo faz a palestra, o pessoal com bloco, anotando, Divaldo fala, ou Marcel, palestra tal, eu anotava todos, para depois pesquisar. Não para derrubar o palestrante, porque eu queria aprender. E o palestrante não tem como explicar a doutrina em uma palestra. Então ele aponta aquilo ali, se você tem interesse, você vai pesquisar a obra para crescer, se iluminar mais. Mas ele utilizava isso com volúpia. Eu venci, Jair. Botei ele no chão.
Aí eu estou aqui é. pensando, da mesma forma com que ele ia, com essa ferocidade para cima das entidades, certamente com os membros do centro ele fazia a mesma coisa. E aí esses membros, tudo ficava encolhido, sem poder se expressar, e ele mandando e desmandando. Outra coisa que é atualíssima, né? Porque eu estou falando, ele está lendo aqui, estou lendo para mim. Quantas vezes já fiz isso, né? Na minha experiência, nas minhas imperfeições morais que trago, aos sofredores, quando eu era doutrinador, depois viram que era melhor ser médico, pelo menos eu ficava com menos, a língua um pouco menos dentro da boca. Eu fazia ver que pudesse, que padeciam por culpa própria. Então, Ivonete, é aquela pessoa, vamos trazer isso para o campo do encarnado. Aí eu fumo 2 carteiras de cigarro por dia, sou seu amigo de mais de 20 anos. Você vai me visitar, eu lá no hospital, né? Com câncer de pulmão. Não vou bater na madeira, já não sou mais católico. Então eu estou só usando a imagem. Aí você chega lá, eu não lhe avisei, eu mandei você parar 30 anos que eu sou seu amigo, que cigarro lhe matava. Você dizia que adianta, você não deu pressa para morrer mesmo. Você fica apontando o dedo para quê? Como é que você vai me visitar para dizer isso? É melhor não ir. É melhor você não ir. Então como é que o espírito é trazido na mediúnica para a pessoa ficar apontando bem? Ninguém vai ficar falando com ele achando que está falando com uma criança, né? Você não vai ser conivente com as atitudes equivocadas. Jesus não foi conivente com a atitude da adúltera, mas foi indulgente com ela. Foi benevolente com ela, né? Mas ele falou o quê? Vai, não peques mais. Então isso que o primeiro falou. Mas não vai ficar botando o dedo, né? Isso, você está assim porque é culpa sua. Por isso você está com essa tosse aí, desejando cigarro, pé de câncer. Meu irmão, você fumava 2 carteiras por dia. Você acaba com o trabalho mediúnico. Porque é isso que ele fazia, apontando o dedo na ferida alheia. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação, que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados, em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com o entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, balsando-os depois aos espíritos perturbados, em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Eu acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira. É aquilo que o Osmo falou. Veja que ele tinha um poder de dominar o outro, adquirir conhecimento para dominar o outro, para impor, para humilhar, para dizer, eu sou superior a você. Sacerdotes católicos desconheciam, nem está esperando Jesus, né? Não encontrei Jesus no paraíso, né? Então ele estudava os escritos para dominar. Diga, Oscar. Você veja, eu lembrei agora da questão do duelo, né? Que os espíritos colocam lá no Evangelho como sendo uma coisa primitiva, que já deveria fazer parte do passado da humanidade. Mas a gente vê que não precisa estar com a espada nem com o revólver. Ele duelava com a palavra. Ele disputava a ferro e fogo para que ele pudesse ser o vencedor na doutrinação. Quer dizer, você não era padre e agora está sofrendo desse jeito? Eu vou lhe dizer, você lembra aquele trecho que Jesus desceu, que falou que Elias já veio? Aquilo é reencarnação. Você ensinou o povo errado. A doutrinação não é para isso. Quem não frequenta mediúnica, quem frequenta sabe, os que estão aqui, que eu conheço, não fazem isso. Mas aqueles que não sabem a doutrinação, que é o caso dele aí, não é para isso. Na proposta do Brasil, né? Quando foi transferido o Espírito no Brasil. São reuniões terapêuticas, né? Reunião de atendimentos a enfermos espirituais, e na parte dos trabalhadores eles nos orientam.
nos estimulam, nos advertem aos trabalhos. Então não é para ficar ali duelando. A gente escuta, acolhe, aponta um rumo baseado nas ideias espiritualistas, né, que nós temos. E mesmo assim, não pode nem ser algo doutrinário, passar doutrina ali. Os espíritos não sabem nem que morreu. Não sabe o que é perispírito, não sabe o que é isso, que é aquilo outro. Então, é uma tarefa difícil, né? A doutrinação. Por isso que é uma tarefa mediúnica também. Média de esclarecimento. Temos 8 minutos, não vou ler mais. Marca aí, Carmen, se quiser falar mais alto. Eu só queria dizer que para os padres desencarnados cair em um centro espírita desse, para receber ajuda, talvez fosse melhor ficar onde estava, porque isso aí está parecendo mais uma tortura. Uma tortura. Não traz uma palavra de apoio, de ajuda, mas só enfia o ferro quente em brasa nessas pessoas, quer dizer, nesses espíritos sofredores. É bem perverso, diria. Você viu que ele cita aqui, Carmen? Falsa superioridade espiritual. Ele achou que superioridade espiritual vinha só do conhecimento, do intelecto. Eu que era moral. E aí eu pergunto, cadê Ivan? Tem muito dirigente espírita que está na mesma onda. Então, quando chega, convida alguém, você é formado em quê? Eu fui convidado para um centro, né, fazer uma palestra sobre melancolia. Isso eu tinha médico, eu falei, não, eu não vou. Eu digo, eu não tenho formação acadêmica nenhuma. Está em tempo se eu desistir de me chamar. Porque a minha casa é frequentada, né? Vários médicos, um centro muito grande. Eu não tenho. Eu vou falar de doutrina espírita. Melancolia, doutrina espírita, evangelho segundo o espiritismo e outras fontes naturais. Eu não vou falar de psiquiatria, né? Porque eu não sou médico psiquiatra. Eu acredito que eles deveriam ir para... Eles já passaram pela academia, né? Eu perguntei, vocês são médicos e já passaram. Então por que eles vão querer ouvir de mim sobre psiquiatria, algo que eles já sabem? Se o senhor quiser me chamar, eu vou falar a luz do espiritismo. Não entrar no que eu não sei, eu não sou pseudo-sábio. Então, tem muita gente ainda que está também isso aí. Ó. Você é psiquiatra? Venha fazer uma palestra. Eu me pergunto, Tereza sabe disso. Ele é espírita? Se não for, não chamo. Porque senão ele vai passar aqui. A palestra é 50 minutos. Ele passa 45 minutos falando, como eu já vi nas lives, 40 minutos falando da psiquiatria e 10 minutos de espiritismo. Mas ele é superior. Superior porque ele é psiquiatra? É um estudo que ele adquiriu, é o mérito dele. Mas o objetivo na casa espírita não é esse. É trazer a pessoa. Chama o Osni, psicólogo, aniversário, dia 2 de julho, do Raio de Luz. O Osni fará uma palestra. O Osni é psicólogo, enfermeiro. Mas o Osni é espírita. Ele vai trazer à luz tudo aquilo que ele traz, à luz do espiritismo. Porque senão não vale a pena. Então, ele aqui achou que o conhecimento puro lhe daria superioridade espiritual, que agora ele vê como falsa, ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. Acendia a luz para os outros. Acendia a luz para os outros e caminhava nas sombras. Diga, Oscar. Isso é uma coisa, Mário, muito triste, né? Que se reproduz insistentemente pelas pessoas, que é essa coisa de precisar de credenciais profissionais para você fazer um trabalho ou participar de uma atividade dentro de uma casa espírita. Infelizmente, e aí é a opinião pessoal, mas eu acho que essa coisa vem muito do fato da gente ter encontrado nas camadas mais ricas, né, brasileiras, um acolhimento mais expressivo da doutrina espírita no passado. E aí as pessoas insistem em sustentar isso e se distanciam, na verdade, do evangelho, né? Isso aí. Vem das origens. Então, ok, meus amigos, 4 Parou minutos. O parágrafo que você aí parou. A gente vai começar por vezes, após longa doutrinação. Certo, já marquei aqui. Ok.
Então, Barreto, faça a prece aí final, por favor. E boa noite a todos, né? Boa noite, paz. Hoje é que dia? Hoje é segunda, né? Hoje é terça, né? Só que Isso. quinta-feira, né? Quinta-feira é São João, vocês colocam lá. Eu, por mim, tenho, mas não vou dizer agora porque o meu tempo não dá. Então, vocês colocam no zap. Barreto com a prece, por favor. Tá ok, tá ok. Nesse momento, agradecemos a Jesus, agradecemos a esse Pai misericordioso, Deus que enviou seu Filho para que pudéssemos, através dele, através dessa doutrina que nos acolhe, que nos ensina, que nos instrui, e nos mostra o verdadeiro caminho que temos a seguir para evoluir. Envolve nossos irmãos, nossos amigos que juntos formamos esse grupo de estudo, que nos ampara, que uns aos outros. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita sempre a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus amigo, envolve os nossos dirigentes deste curso, coordenadores, e nos ampara nesse caminho, nos dando sabedoria para que possamos chegar a um bem comum, que é o aprendizado sem fronteira. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Boa gente. noite. Boa noite.